Começando pelo valor da multa, né? É recorde, né? Nunca existiu uma multa conjunta de tal valor para o TJD, que na verdade vai ser revertida à federação, onde foi combinada a pizza. Né? A pizza foi combinada entre Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da federação, Leila e Casares. E a partir daí, essa questão, a gente está falando tanto de impunidade. Não é que exatamente os 7 denunciados do São Paulo ficaram impunes, mas eles foram apenas, entre aspas, multados, a não ser o Carlos Belmonte. Porque o Carlos Belmonte, além do pedido de desculpas da multa, está suspenso um mês. Esse foi suspenso. Foi o único dos 7 que foi suspenso. Carlos Belmonte está fora do Campeonato Paulista. Essa é uma das manchetes. Os jogadores, Tironi, é aquilo. Dos 3 denunciados, 2 estavam na súmula, né? Rafinha e Rato. O Caleri foi denunciado, mesmo sem estar na súmula, pelas imagens de vídeo. Só o Rafinha tem condição de jogo contra o Novo Horizontino, que pode manter ou tirar o São Paulo da fase final do campeonato. Mas o que mantém a rivalidade e a questão viva é, de fato, o acordão que não foi bem recebido pelo Palmeiras, até porque ficou evidente que tal pedido de desculpas do Belmonte, uma exigência da Leila e do Abel, tenha sido feito do jeito que foi, às vésperas do acordo, daquele jeito e tudo mais, num vídeo que nem eu, nem vocês vão engolir exatamente como desculpas. O Abel, a gente estava vendo a matéria do André, né, nosso companheiro, o Abel, ou quem cerca o Abel não se pronunciou oficialmente, mas quem cerca o Abel dizendo que quando ele comete excessos, ele pede desculpas imediatamente ou no dia seguinte, essa é a alegação do Abel, e não foi o caso do Belmonte. Depois o Anderson Barros apareceu para dizer que isso também é um tapa na cara da sociedade e tudo mais. Eu, sinceramente, senhor, o papel de vítima do Palmeiras também me soa um pouco exagerado, né? E fica nessa elucubração de e quando teremos o próximo São Paulo e Palmeiras, o que vai acontecer? Já que de lado a lado não existe nenhuma menção de recuo, né? Apesar do acordo costurado na Federação Paulista. Não me surpreendeu esse acordo, até porque o cheiro da pizza, para mim, ele veio primeiro com a atitude da federação em não punir de nenhuma forma nenhum envolvido na arbitragem do jogo São Paulo e Palmeiras, que foi o estopim para a confusão pós-jogo. A partir do momento em que a Federação Paulista de Futebol escala o senhor Matheus Candansan, que teve uma arbitragem desastrosa, na partida seguinte do campeonato, Santos e Inter de Limeira, para mim o cheiro da pizza estava feito. Né? Ninguém vai ser punido, na verdade, ou afastado, na verdade. A minha conclusão sobre aquilo que aconteceu, estava lá e vi tudo com muita cautela, é a seguinte. Pelo que aconteceu durante o jogo, Matheus Candansan, Daiane Muniz dos Santos, que é a VAR, e o quarto árbitro, deveriam ser suspensos pelo resto do Campeonato Paulista. E todos os 7 denunciados do São Paulo, incluindo os jogadores, deveriam ser suspensos para o resto do Campeonato Paulista. E o Palmeiras? O Palmeiras é a vítima? Não, o Palmeiras não é a vítima. O Palmeiras foi beneficiado claramente no jogo São Paulo e Palmeiras. Mas a comissão técnica do Palmeiras e o Abel tiveram um comportamento, se não idêntico, muito condenável durante o jogo em relação à arbitragem e não constaram em nenhum relatório, não, e saíram ilesos da coisa toda. É só você acompanhar. O Neto fez isso na Band, acompanhar as imagens da comissão técnica do Palmeiras e do Abel. Já que eles não foram nem citados pelo Matheus Candansan e pelo quarto árbitro, eles também não podem entrar como vítimas. E me soa patético e ridículo quando o Anderson Barros, aquele mesmo que encurralou árbitros no Mineirão, naquele episódio que o Abel bateu a mão no celular de repórter, queira posar agora como paladino da situação.
Nessa história, ninguém tem razão. A pizza fede, em vez de ela estar cheirosa, mas o Palmeiras como vítima, eu não engulo, cara, mas não engulo mesmo. Bom, a treta continua, Rodrigo. Você já tem uma pauta aí. Segunda-feira você vai ao sorteio. Provavelmente presenciará o reencontro de Leila e Casares. Afinal, os dois Não sei devem se estar vão lá. os dois, né? Vamos ver, nem Casares sempre deve os ir. presidentes vão. Pois é, mas é um bom ponto. Os dois podem estar No lá. mínimo, teremos o Anderson Barros e o Carlos Belmonte lá. Bom, o Carlos Belmonte assim. pode, fora do país ele pode atuar. O Carlos Belmonte, que foi aí o mais punido. O Abel não gostou do vídeo que ele postou. Enfim, teve um grande acordão lá na federação, com o Reinaldo Carneiro de Bastos, chamando os dois, chamando a Leila e o Casares no cantão. Olha, vamos acalmar e tal. Não adiantou nada, porque o Palmeiras não gostou, o Anderson Barros não gostou da resposta. Tione, só desculpa. Fala. Só a última coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que o Abel tem todo o direito de processar o Belmonte lá pela questão xenófoba lá, extra TJD, Justiça comum. esfera esportiva, fora a pizza, justiça comum. Acho que ele tem todo o direito de seguir em frente. Perfeito, exato. Talvez continue, porque já que ele não gostou do vídeo, falou que foi horrível, não sei o quê, pode ser que ele processe mesmo. O fato é que o grande acordão parece ter fracassado. A briga continua, Rodrigo. As animosidades prosseguem. Os clássicos, às vezes, em São Paulo, duram meses, né? Não é uma coisa de agora, mas assim, já de uns anos para cá, eles às vezes duram. Você passa um ano depois, o cara ainda tá ali discutindo a relação do que aconteceu no ano passado, no Paulista e tal. Eu acho que tem acontecido mais com São Paulo e Palmeiras, mas às vezes acontece com Palmeiras e Corinthians também, essa coisa dos clássicos se perdurarem durante vários anos, digamos assim. Assim, uma coisa que me incomoda muito é, primeiro, não faz o mínimo sentido você transformar em pena pecuniária, ou seja, de dinheiro, uma atitude totalmente de indisciplina cometida por jogadores, que poderiam ser punidos em campo, né? Então eu acho que o Caleri, que aparece ali, os outros xingaram, mas o Caleri, que aparece uma situação meio agressiva em relação ao árbitro, ele tinha que tomar um gancho, né? Acho que faria sentido isso. E outra coisa que também me incomoda é esse hábito de ir para a porta de árbitro, pressionar árbitro. Isso não é um caso só do São Paulo, já aconteceu no Campeonato Brasileiro várias vezes, já clubes fazerem esse tipo de coisa em alguns estádios, irem chutar a porta de árbitro. Eu acho que isso aí deveria ser punido com perda de mando de campo. Chutou porta de árbitro para pressionar ele, perdeu um mando de campo. Porque o árbitro, por mais que esteja errado ou não, e eu discordo do Arnaldo que ele deveria ser suspenso, eu acho que os lances ali são discutíveis, até acho que tem erro, mas não acho que foi nada absurdo, não acho que ele deveria ficar na geladeira, mas isso aí é uma opinião subjetiva minha em relação ao Arnaldo. Mas assim, independente disso, ele tem que ter segurança para executar o trabalho dele. Ninguém pode bicar porta de árbitro ou ameaçá-lo de agressão. Isso aí deveria ser passível de perda de mando de campo em qualquer situação, não só do São Paulo. As coisas que já aconteceram várias vezes no Campeonato Brasileiro, essa coisa de chutar porta de árbitro, deveria ser punido porque você está ameaçando a pessoa que tem que ser a imparcial dentro do jogo. E isso, na minha opinião, não é admissível. Você tem que criar um ambiente de segurança para o árbitro, mesmo que ele cometa erros. Ele tem que estar seguro. Agora, no fim de semana, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta em Barueri, porque as cortiças lá ainda estão chegando, saíram lá de Campinas, não chegou ainda, a reforma do Allianz não está feita, e o São Paulo encara o Novo Horizontino no Morumbi com questões médicas, né? O Caleri lá com cisto de Bacter pode não jogar, não se sabe qual é o time que o São Paulo vai enfrentar em campo, é um jogo bem perigoso para o São Paulo, talvez nem tanto para o Palmeiras. Curioso que o Palmeiras parece mais focado na questão do gramado do que exatamente nesse jogo contra a Ponte Preta, né? Barueri recebe Palmeiras e Ponte Preta, mas talvez a gente tenha pelo menos um primeiro teste no novo gramado cortiça do Allianz Parque na sexta-feira, quando tudo estiver instalado, segundo a W Torre, né? Então, talvez já antes mesmo do jogo da Ponte Preta, a gente tenha um teste para quem sabe o Palmeiras voltar à sua casa na semifinal do campeonato, né? Que pode ser até com o São Paulo, dependendo da combinação de resultados. E é curioso também, o campeonato, a gente fala, né? O campeonato tem as suas dificuldades, mas tem as suas bizarrices, né? A questão da torcida única é uma delas,
e ela também estará presente nas quartas de final do campeonato. O Palmeiras vai jogar contra a Ponte Preta, que não terá torcida em Barueri, né? O único time dos 8 que não terá torcida no seu jogo nas quartas de final de Paulista é a Ponte Preta, porque Federação, Ministério Público, Poder Público definiram que Guarani e Ponte Preta não podem ter torcida. Assim, eles seguem os grandes de São Paulo, e torcida única, quando eles recebem, não pode ir torcida da capital. Quando eles visitam, não podem ir torcidas de Campinas. A Portuguesa meio que escapou desse negócio, viu, Tirone? Mas não avisa ninguém, senão os caras vão, pro ano que vem, também vão tirar a torcida da Portuguesa. Daqui a pouco, então, Santos e Portuguesa terá a torcida da Portuguesa na Vila. Mas, por enquanto, não se assuste. Pensa bem, né? São 16 times. 6 são considerados aqueles de já torcida única. Os 4 grandes, mais Guarani e Ponte Preta. Se você inclui a Portuguesa, já são 7. Daqui a pouco o campeonato inteiro tem torcida única. Né? É bizarro. Mas tem essa questão. O Palmeiras deve talvez levar o seu maior público, ou praticamente o mesmo público do clássico com o Corinthians, também de torcida única em Barueri, porque a Ponte Preta não terá a torcida, então não vai ter aquela divisão de espaços entre os torcedores. O Palmeiras jogará, além de ser o maior favorito ao campeonato, nessa eliminatória, ele jogará contra um adversário sem torcida em Barueri.